conversar e entrou depois. Que Deus abençoe os irmãos, que a gente possa nos ajudar, né? Na verdade, um fala, outro fala, e a gente vai se fortalecendo. Nós vamos orar, pedir a orientação do Senhor, para que tudo que nós falarmos, tudo que for interpretado seja segundo a vontade de Deus, tá bom? Senhor Deus, na tua presença, louvamos o teu nome, porque tu és bom, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque mesmo com os nossos pecados, as nossas incoerências, ó Deus, o Senhor não desiste de nós. O Senhor está sempre a nos dar a mão, a nos levantar e a dizer que o Senhor não vai desistir de nós, porque o preço já foi pago. Muito obrigado, porque Jesus morreu lá na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos hoje essa comunhão contigo, Deus, a certeza de que o Senhor está conosco, nos ajudando nas nossas dificuldades, nos dando alegria, ó Deus, e certeza, Deus, que um dia, quando os nossos olhos se fecharem aqui, nós estaremos contigo no céu. Ó Deus, que a cada dia essa certeza, essa alegria invada o nosso coração, independente daquilo que nós estamos passando. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa lição, traz esclarecimento, traz, ó Deus, conhecimento e nos ajuda a usar isso no nosso dia a dia, que não seja apenas um estudo pro forma, Deus, mas que seja, Deus, algo que vá invadir a nossa segunda, terça, quarta, quinta, enfim, Jesus. Tem misericórdia de nós, nos colocamos humildemente na tua presença. Em nome de Jesus, amém. 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 Queridos, nossa lição, Ministério, uma guerra espiritual, é a lição 14. Quem está com a revista e quem não está baseado em 2 Coríntios 10, de 1 a 18. Eu preciso ler, né? Porque precisamos ler, senão a gente não entende de que o autor está falando aqui, tá? Então, eu peço que cada um possa ler 2 versículos, e quem não conseguir ler ao longo da lição, tem algumas passagens que a gente vai poder compartilhar, tá bom? Amém? 2 Coríntios 10, de 1 a 18. Diz assim a palavra de Deus. O título é Paulo defende a sua autoridade apostólica. Além disso, Paulo... Tá sem som, Edneia. Ok, estão ouvindo agora? Agora sim. Vou botar aqui mais perto. Obrigada, Karine. Vamos lá novamente. Além disso, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me seja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. 3 e 4. Quem pode ler? Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Sempre 6. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e pronto para vingar toda desobediência quando for com vossa obediência. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si mesmo que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei.
Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido e quando fala é um fracasso. Considerem tais pessoas que aquilo que somos em carta, quando estamos distantes, seremos em atitudes quando estivermos presentes, pois não ousamos igualarmos-nos ou compararmos-nos com alguns que se recomendam a si mesmos. Entretanto, estes, medindo-se e comparando-se entre si, demonstram quão faltos de sabedoria são. Nós, porém, não nos gloriamos além da medida, mas nos limites da esfera da atuação que Deus nos designou e que chegou até vós. Porque não estamos estendendo os nossos limites além do que convém, como se não estivéssemos chegando a vós, pois já chegamos também e vós pelo Evangelho de Cristo. A vós pelo Evangelho de Cristo. É o 15 de... Dá para abrir o microfone do Luiz? Sônia? Está faltando qual? Tá. 15 de O microfone... Vai, Luiz, agora está aberto. Tá. O Luiz vai falar. Okay. Abriu a partir do 15, né? Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nos não gloriarmos no que estava já preparado. Faltou. O 15, o 16, não, o 17 e o 18, né? Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Amém. Obrigado, irmãos, pela leitura. Então, essa lição, ela tem por objetivo nos fazer entender, né, de um modo assim correto, como é que nós podemos vencer nessa guerra espiritual, entender os conceitos sobre a guerra espiritual no ministério. Nós vamos nos sentir seguros durante essas batalhas, vamos saber como agir de forma espiritual, como usar as armas espirituais e como vencer, tá? Então, nós vemos aí nesses versículos de Coríntios 10, que ele vem dizendo que os obreiros do Senhor, envolvidos muitas vezes no ministério, e estão ali envolvidos, né, absorvidos por ela, eles muitas vezes não têm noção da guerra espiritual onde estão inseridos. Nós estávamos conversando sobre isso agora, e nós estávamos falando, antes dos outros irmãos entrarem, como muitas vezes as nossas ações são pautadas como se a gente não soubesse que existe um mundo espiritual, como se a gente não soubesse ou não tivesse muito apercebido do que aquilo que está acontecendo, se é o inimigo agindo ou se é porque a pessoa está nervosa ou por outro motivo qualquer. Então, é muito importante que a gente entenda essa lição para que nós possamos estar com os olhos abertos e sabermos como agir. Quando estivermos, quer dizer, em todo o tempo, nós estamos, como a Claudinha estava falando, nós somos seres espirituais, então nós estamos incluídos aí nessa guerra espiritual. Mas
eu separei aqui um pouquinho para falar, porque fala sobre o ministério. E quando a gente fala assim em ministério, a primeira coisa que a gente pensa é na figura do pastor, né? Então, é o pastor, é o ministro de música, enfim. Mas, voltando um pouquinho às lições atrás, na lição 11, ali fala sobre o que é o ministério, o que nós somos em Cristo, né? Nós somos ministros da reconciliação. Então, é importante, por quê? Porque senão nós vamos passar toda a lição achando que isso aqui está falando só para o pastor Reinaldo. E não. Ministros somos eu e você. Então, lá na lição 11, quem está com a revista aí pode voltar um pouquinho na página 77, vai falar sobre esse ministério, né? É escrito lá em cima. A lição 11 era o ministério e o ministro da reconciliação. Ele vai dizer que ministério e ministro querem falar, sobretudo, sobre uma função e não uma posição ou cargo. Então, de modo simples, desculpa, a minha revista do professor, perdão. Então, na revista de vocês está, deixa eu achar aqui. Sim. Sim, está na primeira, está na 60, tá? Desculpa aí, porque a minha revista tem uma numeração diferente. Sim. Então, ele diz assim, que, de modo bem simples, podemos afirmar que ministério é o serviço que o servo realiza. Então, a Sônia trabalha na administração, ela é ministra, né? A irmã Ilka, que fica na portaria, eu também fico, nós somos ministros, né? Então, é o serviço, cada um de nós realizamos alguma coisa para Deus. E ainda que a gente não tenha cargo nenhum, a nossa maior função é pregar o Evangelho, tá? Porque nós somos ministros da reconciliação. Isso quer dizer, você aceitou a Jesus, né? Jesus, você reconheceu a Jesus, e agora você tem a função, Deus vai te usar para que você ligue outras pessoas, reconcilie em Deus, né? É Jesus que faz isso, mas você vai ser usado como instrumento quando você fala, quando você testemunha, quando você até contribui, né, como foi falado semana passada, para que o evangelho se passe para outras pessoas, né? Então, é uma pequena, vou dizer assim, adequação aí do que seja ministro, porque para que a gente não fique pensando que ministro é só pastor, não, somos eu e você. E na página 82 também, desculpa, a minha é 82, Luiz vai tentar achar aí, é no final, é na conclusão, tá? Dessa lição 11 também. Ele diz assim que, sim, na conclusão, a página dessa revista é a 64. Então, diz assim, Paulo designa aqui a missão da igreja como reconciliação do homem com Deus. Talvez devamos nos despertar para esse aspecto do serviço cristão. Não atraímos homens e mulheres a uma organização só para serem tornados membros de uma comunidade. Representamos Jesus Cristo na tarefa de reconciliar a humanidade com o Pai, privilégio que ele possibilitou mediante seu sacrifício. Então, basicamente, é o que nós falamos. Então, cada um aqui que está nessa sala virtual, perdão, cada um que está nessa sala virtual é um ministro. Então, essa lição precisa fazer sentido para mim e para você, ok? Continuando aí, voltando agora para a nossa lição, essa guerra, como acontecia com o apóstolo Paulo, incluía a luta contra os que desafiam a autoridade ministerial e a luta contra os líderes, né? O que Paulo chama de falsos apóstolos. Esses líderes opositores de Paulo eram aparentemente cristãos judeus
que alegavam ter autoridade superior à de Paulo e que exerciam domínio indevido sobre a igreja de Corinto. Então, é desse pessoal que Paulo está, a lição em si está pegando esse ponto, é o que a gente estava falando no início, que a guerra espiritual inclui isso. Então, entre muitas outras coisas que existe numa guerra espiritual, uma delas, um tópico dela é você sofrer afronta, sofrer ser desafiado por pessoas que não querem o bem da igreja, eles querem o mal da igreja, né? E eu queria perguntar a vocês, que vocês me dissessem quais são as oposições que nós encontramos hoje. Você, como ministro do Evangelho, quais são as oposições que você enfrenta? Tanto pode ser na sua vida, na sua individualidade, ou na igreja. Eu gostaria que os irmãos participassem um pouco. Quais são, não sei se a pergunta foi bem feita, mas quais são as oposições que nós encontramos hoje, como ministros do Evangelho, que nós já vimos que nós somos, né, ministros da reconciliação. O que você acha que você enfrenta que atrapalha aí a sua vida com Deus? Vou compartilhar uma experiência que eu tive lá na igreja, com uma pessoa que nem está mais lá. Era algo dentro da área da EBD que nós iríamos estar fazendo, e foi uma proposta que foi levada. Quando terminou o culto, ficaram alguns irmãos conversando. Um irmão, ele estava bem próximo a mim, sendo meio nas costas, né? Falou pelas costas, mais ou menos assim. Ele estava falando com outra pessoa, fazendo meio que uma intriga, assim, dizendo: isso que a irmã Karina quer fazer é um absurdo, isso não vai dar certo, porque já foi tentado há muitos anos atrás e ela vai ver que não sei o que, a gente não pode concordar, e falando mais ou menos assim. E eu estava perto. E aí, na hora, me veio exatamente aquele entendimento, falando pelas costas, porque estava nas minhas costas ali. E assim, graças a Deus, eu perdoei o irmão. Ele nem sabe que eu ouvi, mas às vezes a gente entende, acontece muito isso. Você, como líder, você traz uma ideia e tem gente que não concorda, mas na hora não fala e depois fica falando por trás. Não tem problema falar na hora: olha, eu não concordei, isso já aconteceu no passado, não vai ser legal. Tem pessoas que têm medo, né, de tentar novamente, acha que fez uma vez, não deu certo, não pode tentar de novo. E eu não penso assim. Mas, enfim, para a gente entender que na liderança a gente não agrada todo mundo, e seria importante que todo mundo entendesse que tem espaço para falar que não concorda com a opinião do líder, e a gente trabalha junto para tentar melhorar, para que juntos possamos fazer o melhor para o nosso Deus, para o crescimento do reino. Amém. Alguém mais poderia dizer quais são as oposições que a gente enfrenta, que a igreja enfrenta? Eu tenho a dizer que o maior empecilho para o ministro somos nós mesmos. Nós somos o primeiro a atrapalhar a nós mesmos. Porque se nós não estivermos preparados na presença de Deus para fazer o que Deus quer, nós vamos ser empecilho para o nosso trabalho. Porque está sendo feito em Deus, está sendo feito em nós. E muitas vezes confundem a obra de Deus com a nossa obra. Então, Deus manda fazer uma coisa, você vai fazer aquilo que você quer. E é aquilo que tem que ser feito. Então, a gente precisa realmente estar precavido, estar embasado na palavra, para saber o que é a vontade de Deus e o que é a nossa vontade. Muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade e a coisa não anda. Ou vai, lancha de um jeito, de repente, lá na frente, cai tudo por terra, porque não foi feito em Deus, foi feito no seu próprio
no seu próprio Seu entendimento. próprio eu. Acontece muito isso, Ok. infelizmente. Mas eu acredito que o maior empecilho para nós somos nós mesmos. Nós somos o primeiro, o principal, e depois vem os outros. Ok. Alguém mais? Eu tenho uma relaçãozinha aqui, porque eu achei bastante coisa. Alguém mais? Então, eu vou falar aqui o que estudando aí na minha visão, pode ser empecilho para que a gente possa vencer essa guerra, né? O desânimo, né? Isso aí é o carro-chefe, né? Porque de tempos em tempos a gente parece que é acometido por uma sensação assim de que não, não vai dar certo, isso não vou conseguir, não vai dar, enfim, desânimo. A carnalidade, isso aí está o tempo todo em nós, né? Está nos nossos, na nossa mente, naquilo que a gente vê, nos nossos olhos, naquilo que a gente deseja. Os falsos ensinos. E eu estava vendo de um pastor que ele falou que quando acabasse a quarentena ele vai ter que fazer um intensivão na igreja, porque todo mundo escuta live, todo mundo escuta mensagem, enfim. E que ele acha, na visão dele, eu pensando acho também, que na volta vai ter muito ensino aí que a pessoa aprendeu, né? Como o Luiz estava falando, o trabalho dele tem dois que se dizem, não sei, eu não posso julgá-lo, mas eles se denominam pastores e eles dizem que o dízimo não é bíblico, né? Então, quer dizer, essas pessoas que são líderes, eles estão passando, lógico, eles são pastores, estão passando esse ensinamento. Então, os falsos ensinos, tanto na nossa vida quanto dentro da igreja também, tá? Nossa vida individualmente falando, né? As lutas interiores, né? São coisas que você ali está lutando com você mesmo e Deus quer uma coisa de você e você quer outra, né? As oposições, esse é onde entra aqui a nossa lição. E as oposições ao trabalho, como a Karina falou. As calúnias, né? Coisas que não são verdades e as pessoas falam de você e tal, fulana falou isso, eu ouvi fulana falar isso é triste, né? Os problemas na família, isso é uma coisa que muitas vezes te tira assim a força, porque você fala, ai, caramba, como é que eu vou falar para os outros? Se a minha família está assim, se eu não consigo isso assim na minha família, né? As heresias, né? Falsos ensinos, heresias, quase a mesma coisa. E o secularismo, esse aqui eu acho que é assim uma coisa que entra sem a gente saber que entrou, irmãos. É uma coisa que vai a mídia vai falando, na sua casa vai acontecendo coisas que você vai assim assimilando aquilo e você vai falando assim, eu acho que como antigamente diziam que a bola era o ovo do diabo, agora eu acho que isso que está sendo falado não é tão errado assim, ou precisa se modificar. Então, o secularismo é uma coisa que permeia muito a gente que está vivendo, então, e a gente precisa ter cuidado, porque a gente precisa ter um retorno à palavra, perguntar aquilo que o Senhor quer de nós para a gente poder viver. Eu achei bastante, viu? Bastante oposições aí que a gente encontra hoje, encontra na nossa vida e na nossa igreja, e a gente tem que estar preparado para isso, tá? Continuando aqui na nossa lição, atitudes para vencer a guerra. Está baseado no que nós lemos, né? 2 Coríntios 10, de 1 a 6. O que estava acontecendo ali, o contexto naquela igreja, é que Paulo estava defendendo a sua autoridade, porque alguns irmãos, ditos irmãos, né, judeus, não estavam aceitando o ministério de Paulo, né? Eles diziam que Paulo, quando estava longe, mandava uma carta dura, mas quando chegava lá era manso demais e estava exercendo um ministério humano, que acho que o que Paulo estava fazendo não era de Deus. Eu posso incluir ali na calúnia, né?
Então, ele apelou aos coríntios que eles resolvessem esse assunto até mesmo antes deles chegarem. Eu fiquei assim, bem encafifado, né? Por que Paulo mandou eles resolverem? Depois, eu pensando mais um pouco, eu falei, porque são coisas que a igreja tem que resolver, como igreja precisava resolver antes da sua chegada. Tá? Então, ele estava determinado a ser rigoroso com os adversários, que estavam questionando ali o valor do seu ministério, mas com os crentes, né, de Coríntios, ele pretendia proceder diferente. Né? E algumas atitudes que ele usou para vencer essa guerra foi a mansidão e a benignidade e a firmeza. Né? E depois nós vamos, no terceiro, ele fala sobre as armas adequadas para vencer essa guerra. Mansidão e benignidade está baseado no 1. Ele fala sobre a mansidão e benignidade de Cristo. A mansidão é uma amizade afetuosa e gentil, e ao contrário da fúria, né, que é repentina e grosseira. Né? Então, Paulo se refere à mansidão aí quando ele dá exemplo no ministério de Cristo mesmo. Ele foi manso para com os pecadores, né, mas ele não minimizou os seus pecados ali. Tá? E a benignidade significa bondade, equidade e brandura. Né? Tudo no mesmo sentido, está associado à mansidão, expressa a única ideia, porque era como o apóstolo Paulo estava tentando, dizendo, e estava se relacionando com aquela igreja, com a igreja de Corinto. Tá? A outra atitude é a firmeza. Né? Antes de anunciar o seu apelo, Paulo faz uma referência irônica, né? Que ele não desejava ser ousado, mas que ele ia usar de firmeza com aqueles homens que estavam causando aquela confusão lá. E ele estava preparado para ser firme quando fosse necessário, né? Porque ele estava sendo acusado de um mundano proceder, que é o que nós explicamos ainda agora. Né? Eles estavam dizendo que Paulo estava andando na carne, por usar um plano puramente humano, usando de engano e malícia. Então, assim, eles esvaziavam o caráter divino da vocação de Paulo. Né? Eu penso aqui que era uma arma bem forte, essa que eles estavam usando, porque se você diz que aquela pessoa não está agindo por Deus, muitas pessoas não iriam acreditar naquilo que Paulo estava falando. Então, ele estava sendo firme, né? Estava usando de firmeza. E nós precisamos dessa firmeza, irmão, nos dias de hoje, porque, como nós falamos antes, o secularismo está aí, isso não tem nada a ver, isso aí foi para a época de muito tempo atrás, a gente pode permitir isso, se a gente não aceitar pessoas assim, quem é que vai ficar na igreja? Enfim, muitas coisas acontecem, são certas e a gente não está usando de firmeza. Aí eu lembrei aqui de uma história que alguém me contou, que uma pessoa ela expandiu, na verdade, um negócio, uma hamburgueria, e tem um rapaz que é ligado à milícia, e ele vai lá toda vez e fica jogando letrinha, como a gente pode dizer, né? E essa pessoa é firme com ele, não, sabe, responde sério, não dá entrada. Então eu fiquei pensando, engraçado, né? A pessoa não tem aquela vontade de fazer, mas quando a pessoa vê alguém fazendo, então ela vai fazendo tudo para minar, né? Para atrapalhar, para fazer com que você tenha uma hora que você fala, sabe de uma coisa? Está dando muito problema, eu não quero mais saber disso não. Né? E Jesus usou de firmeza quando ele expulsou ali os vendilhões do templo. Né? Até uma passagem que
faz com que a gente fique assim assustado, né? Jesus tão manso e de repente tem uma atitude como aquela, né? Mas a gente precisa ter firmeza, sim. Então tem situações na igreja, tem situações na nossa vida que a gente tem que bater o pé, ter certeza que aquilo é que o que Deus quer da sua vida é para você, então você tem que ter uma palavra mais firme sobre aquilo, tá? Agora ele vai falar das armas adequadas. Irmãos, quando alguém quiser falar, por favor, pode falar, tá? Vocês sabem que se vocês deixarem, eu vou, né? Então, podem participar. As armas adequadas está baseado a partir dos versículos 3 e 6, 3 a 6, né? Ele fala que porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Estamos sempre prontos para vingar toda desobediência quando for cumprido a vossa obediência. Então, aqui ele fala que a arma que ele usa é as armas que são da parte de Deus, né? São armas espirituais. E eu fiquei pensando, né, que armas espirituais seriam essas. Falando assim no sentido mais abrangente, porque aqui na lição, seguindo aqui o relato desse capítulo, ele vai falar sobre a pregação do Evangelho. E realmente a pregação do Evangelho faz com que as pessoas que estão, digamos assim, essas pessoas que estavam falando mal de Paulo, se eles realmente estivessem seguindo o Evangelho como deveria seguir, eles não estariam fazendo isso. Então, Paulo vai puxando por essa linha da pregação do Evangelho, armas poderosas em Deus. Mas, na nossa própria lição mesmo, ele se refere à leitura de Efésios 6, de 10 a 20. Eu sei que são versículos muito conhecidos, mas que acho que a gente não deve deixar de ler, irmãos. Quanto mais a gente lê, mais as coisas, a palavra de Deus, né, fica na nossa mente, fala sobre a armadura de Deus. Vamos ler? Vou deixar os irmãos lerem, 2 e 2. Vamos ler aí, Efésios 6, de 10 a 20. Vou começar para início aí. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Doze e 13, irmãos. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em tempo com toda oração e súplica no Espírito, e com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim,
para que me seja dado no abrir da minha palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém. Então, obrigada aí por os irmãos que leram. Faltou o vídeo, né? Faltou o vídeo? Pode ler, por favor. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém. Obrigada, Edinho. Edneia, Sim. eu só estou fechando o microfone do Crispim porque fica fazendo eco, porque vocês estão um do lado Ok. do outro. Por isso que eu de vez em quando fecho, tá? Só para você Pode entender. fechar. Tá? Ok. Pode fechar. Então, irmãos, falando aí das armas, né, adequadas, então são várias e todas necessárias, né? Falando sobre a verdade, sobre a couraça da justiça, o pés na preparação do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação, né, a espada do Espírito, que é a Bíblia, né, orando em todo tempo, vigiando, né, e uma súplica por todos os santos. Então, é importante a gente estar usando realmente essa armadura e tendo essas atitudes, porque nós estávamos conversando no início que muitas vezes a gente não tem noção ou se desliga que nós vivemos numa batalha espiritual. E como isso reflete na nossa vida, como isso tem a ver com o que acontece conosco, com as nossas reações. Então, quando a gente sabe que nós estamos numa batalha espiritual, quando a gente se aceita para a gente, crê nisso e age de uma forma armado, né? com essa armadura, as coisas se tornam diferentes, porque você já não fica assim a esmo, você já não fica desligado. E muitas vezes, já aconteceu infelizmente até na nossa igreja, já ouvi que aconteceu em outros lugares, de pessoas que eram enganadoras e vieram e tinham uma boa fala, e tinham uma boa oratória e tinham um bom carisma, então conseguiram convencer a muitas pessoas e muitas pessoas, né, caíram naquele golpe, um golpe que eu posso dizer, né? Então, é importante que a gente esteja ligados, espiritualmente falando, isso a gente só consegue mesmo quando a gente está alinhado com o Senhor, quando a gente está orando em todo o tempo, quando a gente, né, aos que podem, aos que têm essa prática, jejuam, porque tem coisas que você fala assim, Senhor, só pelo Senhor que você pode olhar, que Deus pode te dar o dom do discernimento, para você olhar e falar assim, ó, parece tem aparência de perfeição, parece que está tudo certo, mas não está, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que não está batendo. E também é dessa forma também que o Senhor vai te proteger, porque você é dele, né? Então, você precisa estar armado, você precisa estar ligado em Deus. Eu estou lembrando também aqui de uma experiência que a minha cunhada me contou, que no trabalho dela, de uma pessoa que estava fazendo um trabalho de feitiçaria para que ela morresse. Inclusive, ela estava grávida da Sarinha, e aquela pessoa tanto perturbava, e a Cleide sempre levava assim numa boa, não respondia e tal, só orava, né? E teve um dia que aquela pessoa disse que fez uma coisa mais forte, que era para morrer, para matá-la, no caso, né? Então, quando ele chegou no trabalho e que a viu em pé, ele quase caiu para trás, porque o que ele tinha feito, ele tinha certeza que iria acabar. Só que aí foi a justiça de Deus, né? O chefe ficou sabendo dessa história e queria mandar demiti-lo, né? E foi a Cleide que pediu para não demitir, para que não fizesse isso,
Então, ele foi transferido para um lugar muito longe. Então, você vê a necessidade que nós temos, irmãos, de estar ligados em Deus, mas não só numa religiosidade. Não, a gente precisa estar ligados com Deus de verdade, né? Com todas essas armas aí. E, principalmente, eu acho que, hoje em dia, uma coisa que a gente tem que pedir a Deus com muita intensidade é discernimento, porque já é sabido aí que a gente já está, né, a caminho do fim, e virão pessoas que você vai falar assim, não é possível, essa pessoa tem uma fala que, que é de ajuda, que é de prosperidade, que é de mudanças positivas, e no final não é nada daquilo, a pessoa quer destruir. Nós vamos ver aí na lição como é reconhecido o homem de Deus, e vai falar nisso, vai confirmar isso que eu estou falando, né? Ele diz aqui que o homem de Deus é conhecido pelo seu relacionamento com Cristo. Acabamos de falar sobre isso, né? Está no 7. Diz assim: olhais para as coisas seguindo a aparência. Paulo está perguntando: se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isso comigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos, né? Então, pelo seu relacionamento com Cristo, porque uma vida espiritual assim de fachada é até fácil viver, mas o relacionamento com Jesus é outra coisa. Como diz a gíria da vez, né? É outro patamar, né? Então, Paulo estava ali dizendo que ele pertencia a Cristo, né? E se eles diziam que era de Cristo, né? Que cada um se analisasse. Ele primeiro não negou que eles pertencessem a Cristo, mas depois no 11, nós vamos ler na outra lição, né? Na 15, vai falar sobre que eles eram falsos apóstolos. E ele fala também da experiência dele de conversão, está baseado na experiência dele de conversão, né? Também, um homem de Deus é reconhecido pelo impacto causado à igreja, né? Eu estava vendo numa referência que Paulo foi que deu o leite, né? O começo ali daquela igreja. Então, ele diz que Paulo poderia reivindicar mais da sua autoridade, tendo em vista o impacto da sua presença e seu ensino causaram aquela igreja nascente, né? Aquela igreja nova. E o objetivo da sua autoridade foi edificar os santos na fé santíssima. Já a autoridade dos falsos mestres era utilizada para destruir a fé. E então, além do seu relacionamento com Cristo, ele era reconhecido pelas boas marcas que deixava na vida das pessoas que ele estava ali trabalhando. Isso é muito importante também, nós sabermos que nós temos visto, né, muitas pessoas irem embora assim, num estalar de dedos. E a gente precisa realmente deixar boas marcas na vida das pessoas, né? Se nós formos olhar muitos irmãos nossos, né, pessoas da nossa família, nos deram marcas positivas na fé. Era o que Paulo estava dizendo ali. E Paulo também tinha interesse pelas pessoas. É primordial o interesse de um líder ou outro cristão não está voltado exclusivamente para o alcance de seus objetivos ou o sucesso do trabalho, mas para a vida e o crescimento espiritual daqueles que estão sob a sua autoridade. Isso aqui me chamou muita atenção, porque infelizmente nós temos visto pessoas começarem igrejas, né, novas igrejas, mas infelizmente o objetivo deles, eles estão pouco se importando para as pessoas, eles querem crescimento e, enfim, outros motivos que não convém a gente julgar, não, deixa Deus julgar, né? Então, o homem de Deus é reconhecido pela coerência dos seus métodos. Aqui ele vem falando sobre
acusação, né, que as cartas eram fortes, mas que quando Paulo chegava, a palavra dele era fraca, era desprezível. O autor fala que isso eles deveriam estar falando, provavelmente porque Paulo não usava uma palavra dura, né? Quem puder abrir aí em 1 Coríntios 2, 1 e 2, nós vamos ver isso, tá? 1 Coríntios 2, 1 e 2. Pode ler? Pode, querida, por favor. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Sim, obrigada. Obrigada, Tânia. Então, ele não era de chegar e mandando, ele falava com humildade. Então, isso era uma coisa boa, mas para aquelas pessoas se tornava uma questão de fraqueza. E fala também sobre... eles estavam acusando Paulo, que podia ser por eles entenderem de quando ele era arguido, ele não levantava a voz e preferia se defender de longe. Isso aconteceu, foi uma lição, algumas lições passadas também, está baseado em 2 Coríntios 2,5, quando Paulo se disse ofendido e... Deixa eu achar aqui, gente. 2 Coríntios 2,5, Paulo se sentiu ofendido, mas ele não respondeu ali por hora, né? Ele respondeu por carta. Então diz assim: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, mas vós, para vos não sobrecarregar a vós todos. Então tinha acontecido ali uma situação na igreja e Paulo foi atingido, né? Mas ele não entrou em uma peleja assim direta com aquelas pessoas, ele respondeu por carta. Então, isso também era um motivo de acusação. Aqueles que criticavam a Paulo, Paulo respondeu: o que somos na palavra por cartas, também ausentes, tal seremos em atos quando presentes. Então, eles já estavam recebendo a letra que, se fosse necessário, ele seria duro ali com eles também. E ninguém poderia presumir por isso que os seus esforços para ser conciliador fossem indício de falta de autoridade. Ser coerente na aplicação dos métodos não é tão fácil, mas é essencial para reafirmar a autoridade de qualquer homem de Deus. Então, aqui está dizendo que métodos precisam ser usados e nem sempre é tão fácil, mas são necessários para que essa firmeza que nós temos na fé seja colocada, porque, como nós já vimos, muitas oposições, muitas pessoas querendo destruir a igreja, e quando não só a igreja, destruir a cada um individualmente, como crentes, e a gente vai precisar ser firme em alguma coisa, algumas posições, coisas que a gente não é para nós fazermos, pessoas que não é para nós andarmos, palavras que não são para nós aceitarmos, enfim. Eu acho que cada um aí, dentro da sua vivência, vai poder estar aplicando isso que nós estamos falando. Está perguntando para si mesmo: em que eu preciso ser mais firme? Qual é a luta que eu estou passando? Como é que eu estou vendo essa luta? Essa minha batalha? Eu estou de olhos vendados no meio de uma batalha? Ou eu estou sem saber que o inimigo está chegando, que ele está me atacando, ou que ele está fazendo uma armadilha? Então, todo o tempo, irmãos, a gente precisa estar vigilante. A gente tem que pedir misericórdia ao Senhor,
Senhor, alinha o meu coração com o teu, alinha os meus olhos com o teu, me dá discernimento, me dá o capacete da salvação, me dá o escudo da fé, né, como nós estávamos conversando antes, né? Me dá a espada do Espírito, que é a Bíblia, porque muita coisa é engano, não está na Bíblia, a pessoa está dizendo que está lá, né? Então, orando, vigiando, orando uns pelos outros, né? Porque de repente você não está naquela dificuldade, mas seu irmão está ali no meio de tiroteio. E você precisa orar, você precisa buscar, você precisa conversar, você precisa muitas vezes se posicionar quando tiver um entendimento errado, uma coisa sendo ensinada errada, lógico, que a gente precisa falar com todo carinho, né? Com a mansidão que nós estudamos, mas chegar num canto, ou se for necessário, aí Deus é que vai dar o direcionamento, mas intervir, né? Intervir naquilo. Bom, é a metade da lição, a outra metade nós vamos falar semana que vem. Pode falar. Diné, eu só queria acrescentar, quando a gente fala, né, nessa parte, né, da aspereza, da firmeza, né? A firmeza a gente tem que ter cuidado, porque às vezes tem coisas, como você perguntou aqui, o que nos impede, né? O que atrapalha o nosso ministério? E às vezes, vamos supor, às vezes, nas reuniões do Tempo para a Mulher, por exemplo, às vezes vão poucas mulheres, né? Então, coisas que para nós são preciosas, que é um tempo, e não só no Tempo para a Mulher, estou falando porque a gente vê também, mas em várias programações da nossa igreja, vários departamentos, a gente percebe pouca frequência, né? Então, às vezes, alguma coisa que é tão preciosa para a gente, que é o contato com os irmãos, estar ali adorando a Deus, e às vezes a gente quer exortar essa pessoa, e às vezes a gente, né, às vezes até meio braba, né, vamos dizer assim, brava, né, para falar. Então a gente tem que ter firmeza, mas a gente tem que usar assim a bondade e a ternura dos pais com os filhos, né, ensinar, mas de forma branda. Porque o evangelho é da paz, né? Uma das armaduras, né? É o evangelho da paz. O nosso objetivo é levar a pessoa para Cristo, é ter mais comunhão para Cristo, né? Mas às vezes eu mesma me pego, quando a gente começa a discutir a palavra ou a estar falando sobre a palavra, às vezes a gente entra até num embate, né? Porque a gente quer, para a gente são coisas assim tão óbvias, né? E a gente quer que a pessoa também entenda. Então a gente precisa ser terno, né? Porque o Senhor ensinava de forma terna. E o evangelho, como eu falei, é da paz, né? A gente tem que a armadura né? A palavra tem que chegar de forma que não é pela força que a gente vai fazer com que a outra pessoa entenda as coisas, né? A gente tem que ser firme, convicto naquilo que a gente crê, né, e no ensinamento que a palavra nos dá, mas a gente tem que saber como chegar à pessoa e com todo amor e carinho, para que a gente não afaste a pessoa, e sim a gente traga ela para a verdade, para a comunhão, né, para conhecer Cristo, né? Certo, isso. Sabedoria, né? Palavra de sabedoria. Palavra com sal. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa, irmãos? A palavra está franqueada para vocês. Não? Peraí, eu vou dar uma palavrinha. Na verdade, né, o cristão ele vive numa guerra, né? E é isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Interessante é que o apóstolo Paulo ele se defende aqui, e a forma com que ele se defende, né, que ele vem falando, é através da palavra. Né? Então, ele ia na sinagoga ali, ele abria, né, o Antigo Testamento para, né, falar para o povo, né, principalmente para esses falsos profetas, da onde vinha a autoridade dele. A autoridade dele vinha do Senhor. E hoje a gente vê que é uma dificuldade muito grande nessa distorção, porque há muita distorção de
ensino, né, do ensino da palavra, né, inclusive quando gera em torno do mundo espiritual, né? Então isso aí a gente vê muita coisa errada, as pessoas falando sobre isso, como combater, né, o mundo espiritual. Às vezes a pessoa coloca muito que ela coloca muito que é ela e às vezes esquece que é a palavra, através da palavra, através de Jesus Cristo, é Ele, né, que destrói toda a fortaleza do inimigo e não nós. Nós somos apenas vasos, como o apóstolo Paulo coloca aqui, com todo jeitinho, né? Às vezes a pessoa acha que é através do grito, é através, né, daquela autoridade impondo, falando alto, e é isso que o apóstolo Paulo, eu acho interessante aqui, que ele vem com toda a humildade, né, colocando Jesus como exemplo, que era humilde, manso, né, e ali ele colocava ali através de derrubar, porque os falsos profetas na época queriam exatamente isso, minar, que eles queriam ter o controle da igreja, eles queriam, né, para benefício próprio. O apóstolo Paulo não, ele vinha justamente derrubando tudo isso e falando, não, é Cristo. Então ele abre a palavra, ele mostra, né, de forma espiritual e falando, não, eu não estou falando pela carne, mas eu estou falando pelo Espírito, porque todo mundo sabe que o apóstolo Paulo era um homem totalmente espiritual. E eu acho que hoje as pessoas esquecem exatamente isso, aí vai pelos desejos da carne, eu posso, né, eu tenho poder para isso, e esquece de colocar Jesus na frente, da forma que tem que ser, né, que é Jesus que liberta, é Jesus que tira aquelas correntes, que tira o bloqueio da mente, para que a pessoa enxergue o Evangelho e venha olhar para Cristo, né? Mas hoje acho que as pessoas estão tão voltadas para o orgulho, né? De querer ser, eu acho assim, que elas ficam frustradas do lado de fora e chega lá dentro, chega dentro da igreja, ela quer mostrar aquilo que de repente ela queria ser lá fora e não conseguiu, mas ali dentro da igreja ela tem oportunidade para isso. Eu acho que acontece muito isso hoje, as pessoas estão muito voltadas para o orgulho, aí é onde elas começam a distorcer a palavra, né, e coloca da forma que elas querem, para atrair, encher a igreja e atrair o público para ela, para que todo mundo fique preso nela ali. Então eu acho que era isso que acontecia naquela época. E quando o apóstolo vem, né, o apóstolo Paulo vem com toda humildade, toda a mansidão, que ele tinha todo um jeito para falar, né, mas ele coloca também, já quando vem acusando ele, que ele falava por carta, ele falava de uma maneira e pessoalmente ele falava de outra, né, tentando colocar ele, tipo assim, você é falso. Quando você está lá, na carta, quando você está longe na carta, você fala de uma maneira, quando você está aqui, você fala de outra. Né? Aí o apóstolo Paulo, e é bacana que o apóstolo falou assim, vocês querem que eu fale com dureza? Vocês querem que eu fale dessa forma? Eu falo. Né? Mas não, ele vem com humildade, com todo jeitinho, colocando a palavra do Senhor, tudo aquilo que vem do Espírito, tudo aquilo que vem do Senhor, que discerne a ele vem colocando ali, mostrando exatamente isso, a Jesus Cristo, colocando Jesus em primeiro lugar, não ele. Tanto que ele fala, não falo de mim, mas eu falo da parte do Senhor. Então é isso que é bonito, eu acho que isso é que as pessoas hoje, né, em alguns lugares colocam, eles querem falar deles, querem mostrar, né, como a carta de 1 Coríntios fala, né, ele vem falando das divisões, cada um querendo falar melhor do que o outro, aí começa a causar aquela divisão e acaba perdendo o verdadeiro sentido do que é a igreja, que é a união, que é um corpo junto, né, todo mundo interligado, trabalhando junto, para que a igreja seja uma igreja forte. Mas hoje acho que o que acontece é isso, as pessoas fazem uma divisão para seu benefício próprio, trazendo, né, multidões para ele se tornar um ídolo, né, uma pessoa pública conhecida por todo mundo. Isso é o quê? É o orgulho. Eu acho que o orgulho é que faz tudo, né, acontecer de forma errada. Né? É isso que eu queria compartilhar. Amém. Obrigada, Vânia. Alguém mais quer falar? Eu queria falar também, né, a respeito justamente da... Vai para longe. Vai lá para a sala. Espera um pouquinho, tá, gente? Não dá. É só desligar o seu microfone, Ednei. Tá. Fica aqui. Desculpa. Me botou para fora de sala.
Eu fui expulso da sala pela professora. Estão me ouvindo aí? Sim. Então tá. No nosso estudo, né, quando se falou justamente a respeito do ministério que cada um de nós exerce, né? Tendo a visão de que não é algo simplesmente voltado para o pastor, mas é para cada um de nós. A lição de hoje. Então, conciliar, né, atitudes como mansidão, benignidade, firmeza, associados com as armas adequadas, nos dias de hoje, para cada um de nós, creio que não seja algo, humanamente falando, fácil. Né? Mas é algo que realmente há necessidade da gente ser direcionado, nós sermos direcionados pelo Espírito Santo. Né? Porque dentro internamente, né, digamos assim, né, na igreja, há realmente várias formas de se olhar como chegar a determinado objetivo, né, e isso muitas das vezes pode realmente causar uma discussão, até digamos assim, né, um chamado um curto-circuito de ideias, né, mas que de forma nenhuma a gente queira colocar o nosso ego à frente, mas colocar realmente o objetivo maior, né, que é pregar o Evangelho, que é consolidar os objetivos de Jesus Cristo ao fundar a sua igreja. E para isso nós realmente precisamos estar tendo um relacionamento com Jesus Cristo através da leitura da Bíblia, da oração, da meditação na palavra de Deus. Olharmos como as nossas ações têm impactado a igreja, olharmos como os métodos, porque muitas das vezes há coisas que humanamente se justificam, mas dentro de uma visão divina, dentro de uma visão de Jesus Cristo, não seria dessa maneira. Então temos que ter coerência realmente da forma como agimos dentro da igreja, com nossos irmãos, e isso realmente é importante para a Igreja de Jesus Cristo, porque isso propicia tanto um amadurecimento quanto um crescimento. Amadurecimento até de forma individual, porque a gente passa a vivenciar os diversos conflitos, né, essas batalhas que nós temos, de uma maneira até, digamos assim, mais eficaz. Né? Eu achei interessante essa estratégia que o Paulo coloca, né, de muitas das vezes ficar calado, né, diante de uma determinada até afronta em relação a ele, e depois responder por cartas. Isso é uma estratégia. De repente, ele não queria que a forma como ele colocasse, no primeiro momento, seria totalmente explosiva, seria totalmente individual, humana, mas ele leva aquilo para, digamos assim, um momento posterior, justamente porque ele tem tempo para acalmar, né, o seu espírito, trabalhar de forma mais concisa na hora de dar a resposta em relação àquilo que ele foi afrontado. Então, isso foi uma coisa muito interessante também que eu vi na lição, né, e que eu queria compartilhar com os irmãos dessa maneira. Ok. Alguém mais quer falar? Eu gostaria de falar um pouquinho, que às vezes ficam bem com o Evangelho muito no campo das ideias, é um negócio interessante. A gente pensa muito, imagina muito, mas ao mesmo não temos nenhum. Então, isso acontece muito com a gente, ser humano, né? E eu tive experiência, várias, né? Mas uma experiência que eu estou me lembrando aqui, que eu queria chapiscar lá da minha frente. E chapiscar é uma coisa, tá? O pedreiro sabe fazer, ele tem aquele jeito da mão fazer as coisas. Então, você tem que pegar aquela massazinha bem molinha, bem aguada, jogar na parede e ela bater e espalhar.
Mas quando eu batia, ela espirrava na parede, espirrava em cima de mim, era um banho de massa para todo lado e o negócio não estava direito. Aí chegou um vizinho, um senhor, e aqui de frente de casa, ele chegou, peraí, stop aqui, é assim. Aí chega, batia assim, fazia aquele pedação. Que habilidade. Né? E ele foi, fez um pedaço, não, aí eu fui tentar de novo, errado. Mas com o tempo a gente vai fazendo, acaba acostumando e aprende a fazer. Não fica tão perfeito, mas dá para resolver a situação. Né? Então, às vezes, a gente tem as armas, mas não sabe usar. Não adianta você... Não, todas as armas espirituais. Lá, o privilégio lá, não, eu tenho capacete, eu tenho a espada, eu tenho cinturão, eu tenho a bota, tenho tudo, mas olha assim, brilhando lá na armadura. Mas você fica só olhando, né? Sei que a capacete protege assim, as partes que você usar assim, sabe? Você vai fazer isso, mas se você não usar, não vai adiantar de nada. A armadura lá bonitona, limpinha, brilhante, e você aqui olhando para ela. Né? E também não adianta você chegar, pegar a armadura, entrar dentro da armadura e sair fazendo besteira, né? Eu saio jogando nada onde você não sabe, acaba machucando os outros sem você ter conhecimento daquilo. Você precisa conhecer, precisa treinar a manejar essa armadura. Né? Então, acontece muito. Então, agora, hoje em dia, a gente vê o quê? O secularismo, como a Dinéia falou. As pessoas já amaciar as coisas e fazer com que aquilo não seja assim. As pessoas têm que a espada, você tem que atacar, alguém fala, não ataca não, você pode espantar o inimigo. Aqui está o inimigo. Já bota a espada na cinta, vai lá, dá um carinho nele e tal. Aí você vai fazer o quê? Vai na ideia, o inimigo te enganando e acabou que te prende e você fica lá preso porque não soube usar as suas armas, né? Queria usar. Então, esse é o problema da gente. Por isso que eu disse que nós somos o nosso primeiro problema, nosso primeiro obstáculo para tudo. Porque se a gente tem a arma, não sabe usar, não adianta. Se a gente usa as armas sem saber, também não adianta. Então, tem que ter as duas coisas. Por isso, a gente tem que se prever, né? Se precaver, lendo, estudando, meditando, pedindo da sabedoria e para os filhos, quem possa entender melhor para poder ensinar a gente como agir. Né? E, às vezes, a pessoa fica no campo das ideias, não, eu sei, eu consigo, eu faço, aconteça. Mas chega na hora H, a pessoa não sabe o que fazer, com aquelas artes todas, tudo bonito, tudo perfeito, mas não sabe usar. Né? Tem muita gente assim, usando a Bíblia aí, pegando versículos isolados, botando aí na mídia e botando para os outros, pessoas que não têm conhecimento. Que maravilha, olha bonitinho. Né? Mas não é isso. Então, você lê a Bíblia, tem que entender um texto que você tira isoladamente, pode significar 1000 coisas. Você pode botar ele para que você quiser. Então, por isso que é perigoso. Então, a gente tem que estar por dentro das coisas, não pode ser levado por qualquer conversa. Né? E esse secularismo de hoje, essa coisa dessa maciota que o pessoal diz e faz hoje em dia, é uma coisa tremenda. Que rola todo mundo e leva o mundo. Não, está na Bíblia. Está na Bíblia, a pessoa vai a Bíblia, eu vou fazer isso. Não é para você fazer. Né? Então, tem que saber quando é para fazer e quando não é para fazer. Somos o responsável pelas nossas atitudes. Então, se nós não estivermos seguros, sabendo o que temos que fazer, e não exercitar, a gente não vai dar em nada. Aí o evangelho entra por um ouvido e sai pelo outro, e como o apóstolo falou, né? Eles ficavam ele. Por quê? A letra é fria. Você pode escrever algumas coisas aí boas, mas quem está lendo, ele não vai saber o título que você escreveu, por mais que você coloque a pontuação certinha,
se a pessoa não tem conhecimento de pontuação, vai entender errado o que você escreveu. Né? Tem até uma história muito antiga que o pastor contava, que um filho foi viajar para estudar fora, lá de fora ele uma carta para os pais, falou: papai, manda dinheiro. Estou sem dinheiro. Então o pai olhou a carta e falou: aqui, vamos para a escola só. A gente manda para estudar agora. Papai, manda dinheiro. Aí a mãe falou: não, eu estou vendo aqui. Ele falou: papai, manda dinheiro. Então, depende muito da entonação, do como, quem está lendo, com que objetivo está lendo, como entende aquilo. Então, isso é muito complicado. Quando você fala na letra, escrito, você fala uma coisa. Quando chega na hora, você fala, ué, mas não você viu, você falou que era assim, você não escreveu que era assado? Talvez não, você não entendeu o que eu escrevi. Né? Então, acontece. E acontece isso hoje em dia também nas mídias. Aí muita gente escrevendo muita coisa e, às vezes, a gente vai ler, acha bonito, às vezes acha que fulano escrevendo isso, olha só, tá vendo? Fica precavendo contra a pessoa, fazendo ideias. Por quê? Porque a escrita é diferente do que você fala. Né? Depende de quem está ouvindo. Então, são coisas complicadas para a gente ver, e isso tem atrapalhado muito a vida cristã, e agora, dias de quarentena, que está todo mundo afastado um do outro. No vídeo, vocês estão me vendo falar, e podem interpretar de um jeito, presencialmente, pode interpretar de outro. Se eu fosse escrever isso que eu estou falando, você entenderia completamente. Né? E assim a gente vai, né? Temos que estar mesmo ligados com a palavra de Deus, estudando e pedindo a Deus a orientação, porque só o Papai do Céu para nos fazer entender e nos fazer também muitas coisas. Amém. Só isso. Alguém mais quer falar? Karina quer falar alguma coisa? Karina? Então, querida, não, só mesmo agradecer a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade em aceitar, né, o convite, de estar compartilhando conosco esse assunto tão maravilhoso, que muito nos enriquece, e que Deus nos abençoe e nos fortaleça, né, na liderança, como ministros, né, que a gente sabe não é só o líder que é ministro, mas como você bem colocou, a pessoa que está servindo lá na recepção, ela é ministro porque ela está servindo ao Senhor. Então, que cada um de nós possamos ser revestidos pelo nosso Deus e não que cada um de nós possamos permanecer firmes, que nós não venhamos a desistir diante das dificuldades, das oposições que você bem colocou, que o Senhor nos fortaleça e que no nosso retorno, né, nós possamos encontrar servos e irmãos firmes, porque eu estou bem preocupada com pessoas que vão ter a fé abalada por essas coisas que você já colocou, porque ouviu muita coisa. Então, que o Senhor possa afirmar os pés de cada servo dele, para que eles não venham deixar a sua fé abalar. Amém. Ok, queridos. Então, semana que vem estaremos fazendo da metade para o final da lição, tá bom? Eu desejo um bom domingo para vocês, que Deus abençoe. E aquela máxima, né? Estamos com saudades de todos, tá? Um bom domingo, que Deus abençoe. Deixa eu só perguntar, Soninha, tem como tirar uma foto para aparecer todo mundo? Eu não sei como faz. Tira agora não, deixa eu sair daqui porque meu cabelo tá bagunçado. Peraí. Que é isso? Não sei. Tem sim. Não fiz escova hoje. Pelo computador, tirar foto. Pelo computador você aperta Shift Print Screen. Ah, tá. Só para aprender. Então vamos lá, todo mundo bonito. Você ia tirar já. Tirei. Obrigada. Vou colocar lá.
Deus Tá bom. abençoe a todos. Obrigada, Excelente. queridos. Um bom domingo. Deus abençoe a todos. Eu nem ajeitei meu cabelo Bom, aqui. meu. Poxa. Poxa Refletor, vida. Edinho. Saudade de vocês.